Olá, meu nome é Edivaldo Eliezer, sou especialista em vendas, coach e estudioso do comportamento humano. Hoje a minha conversa é para os vendedores e líderes de vendas que querem melhorar seus resultados em negociação e principalmente para aqueles vendedores que não conseguem sair da armadilha de objeção quando o assunto é preço. Você já deve ter iniciado uma conversa com seu cliente e ele foi logo dizendo: quanto é? Qual é o seu preço? Ou, seu preço é alto demais. Seu preço está acima do que eu imaginava pagar. Tenho preços mais baixos. Se você quer saber qual a melhor resposta para esse tipo de objeção, fique comigo alguns minutos e você vai entender a importância de parar de defender seus preços e começar a negociar de uma forma mais profissional. Eu atuei na área de vendas por mais de 25 anos, nos segmentos de porta a porta, rede de varejo, indústria, telefonia, serviços, tecnologia. Passei por todas as funções na área de vendas, mas também treinei diretamente no campo de trabalho mais de 10 mil vendedores, além de uma grande quantidade de pessoas que treinei em meus cursos e treinamentos abertos. Durante a minha carreira, eu tenho observado que a maioria dos vendedores tem dificuldade em argumentar e dar uma resposta direta quando a objeção mais comum é o preço. Descobri que existem 4 sabotadores que te deixam em desvantagem nessa hora e fazem você perder uma venda ou dar um desconto que come parte da sua rentabilidade. Mas antes de eu te mostrar quais são esses 4 sabotadores e te passar algumas dicas, é importante analisar outras questões que também fazem você perder uma venda. A primeira delas é que os princípios vêm antes de técnicas de negociação. Aliás, pesquisas apontam que técnicas de negociação são responsáveis por apenas 20% do resultado de uma venda. Para ter sucesso em uma venda, você precisa aplicar os 8 passos da venda. E principalmente, dar atenção nos passos que falam sobre levantamento de necessidades e proposta de valor. Antes de aprender novas técnicas, é preciso entender principalmente o que faz o negócio acontecer. Entender isso ajudará numa mudança de atitude que é extremamente necessária para a evolução de qualquer profissional de vendas. Se analisarmos o passado, podemos considerar que o processo de venda era uma atividade fácil, pois, mesmo sendo uma ciência, os vendedores não precisavam de tantas estratégias e competências como requer o cenário atual. Os clientes eram mais amigáveis, menos exigentes, principalmente menos conectados. Bastava que o vendedor ficasse escutando, conversando, escutando histórias, contando piadas e depois finalizasse o pedido com a quantidade informada pelo cliente. Era um tempo em que o mercado estava comprador e o vendedor estava atuando como vendedor. Atualmente, esse cenário está cada vez mais complexo. Hoje os clientes estão entrando já na sala de atendimento ou no salão da sua loja com informações. Já vão logo mostrando planilhas com comparativos de preços, abrem sites da concorrência na sua frente e tudo mais que puderem coletar de informações relacionado ao produto ou serviço que você está vendendo. E eles também já sabem tudo sobre a sua empresa e até mesmo sobre a sua vida como vendedor. O cliente se tornou muito mais complexo, o que também exige que você também esteja mais complexo. Já não basta estar na função de vendedor. Você precisa mais do que isso. Você precisa querer estar e ser vendedor profissional todos os dias. Mesmo diante de tantas informações e negociações, cada vez mais difíceis no mercado, ainda tem vendedores dando desculpa e passando para sua supervisão que o cliente só quer preço. E, infelizmente, muitos vendedores não se dão conta que o cenário mudou e que muitos compradores estão se especializando para persuadi-lo e principalmente pedir mais descontos. O grande desafio das equipes de vendas é entender essas mudanças
e entender os fatores externos que influenciam o negócio até o fechamento de uma venda. Para vender mais, é preciso vender melhor e para isso é preciso mudar e abandonar velhos hábitos e se tornar um profissional de vendas extremamente científico. É preciso entender que o preço é uma objeção complexa que lida com itens anteriores como necessidades reais, poder de compra, valor de percepção e persuasão do vendedor. A única coisa comum que existe em todas as objeções de preços é que muitas vezes são indicativos e sinais claros que o cliente quer comprar. Estatísticas mostram que a maioria das reduções de preços vem diretamente dos vendedores e não dos clientes. E as maiores resistências ao preço estão centralizadas também nos vendedores e não nos compradores. Muitos vendedores acreditam que o preço é mais importante do que a realidade dos seus clientes. Mesmo assim, os profissionais com maior sucesso continuam a vender produtos e serviços mais caros do que a concorrência. E melhor ainda, esses clientes estão satisfeitos. O cliente está disposto a negociar pelo preço proposto, desde que ele enxergue valor e que influencie a sua decisão de compra. Mais adiante, vamos ver a importância de colocar o preço na perspectiva correta. Muitos especialistas afirmam que preço não é o fator mais determinante. E olha só esse estudo feito em Harvard, onde mostrou que 94% das vendas realizadas nos Estados Unidos não são em uma base de preço. Há fatores mais importantes do que preços. As pesquisas mostram que a decisão final durante um processo de negociação estavam relacionada a outros fatores como adaptabilidade, conveniência, reputação da empresa e do produto ou do serviço e aparência do vendedor. Entender a necessidade do cliente de forma consultiva cria vínculos e pode influenciar nas decisões de compras. E isso deve ser encarado como uma estratégia pelo vendedor. Há outros fatores de atratividade que podem ajudar no relacionamento, na negociação com seu cliente. Vamos analisar uma recente pesquisa feita pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Com mais de 700 empresas entrevistadas, eles identificaram os fatores que mais atraem os clientes na hora da decisão de compra e o que mais os clientes valorizam durante um processo de negociação. Vamos ver as respostas interessantes que os clientes deram. 34% dos clientes querem fazer negócio com um vendedor que é conhecedor estratégico do mercado onde seu produto ou serviço está inserido. 25% disseram que o vendedor precisa ser conhecedor do seu negócio e entender como a operação funciona. 18% alegaram que o vendedor deve conhecer quem é o cliente do seu cliente. 16% disseram que o vendedor tem que ter conhecimento das customizações que podem fazer diferença no seu cliente. 7% informaram que o vendedor deve coordenar todo o processo de vendas, desde o suporte até atendimento técnico. Observe o mais interessante da pesquisa. Em nenhum momento a questão preços ou descontos ou prazos de pagamentos dilatados foram os motivos mais relevantes da negociação. E ao contrário do que a maioria dos vendedores acredita, as pesquisas também apontam quais os fatores que mais se refletem negativamente e atrapalham uma negociação. Estas sim são respostas surpreendentes e talvez sejam os principais sabotadores que fazem você perder uma venda. Vamos conferir? 49% dos clientes entrevistados afirmaram que o que mais atrapalhou negativamente uma negociação foi quando percebeu que a empresa ou o profissional de vendas só estava preocupado em simplesmente vender algo. 18% responderam que o estilo de negociação não levava em conta os reais entendimentos ou necessidades do cliente. 17% foram enfáticos e disseram que a postura do vendedor não transmitiu confiança. 14% comentaram sobre as condições comerciais, como prazo, crédito e facilidades. E apenas 2% alegaram outros fatores.
Veja só como são importantes essas informações. A pesquisa demonstrou claramente o despreparo de milhares de vendedores que ainda acham que a venda é simplesmente dar descontos. O cliente está cada vez mais complexo e você também precisa estar. Bastam apenas 60 segundos de conversa para que o cliente perceba e avalie sua empresa em mais de 60 itens. Você percebeu a importância de tudo que foi tratado até aqui nessa videoaula? Mas como eu te falei lá no início, vamos entender de que forma você pode lidar com as objeções de preço. É importante alertar novamente que o que você vai ver agora está relacionado a apenas 14% do contexto que analisamos ainda há pouco. Há várias maneiras especiais de lidar com objeções e parar de perder a venda, quando o assunto é preço. E eu vou te falar agora sobre as 4 e mais comuns objeções utilizadas no processo de negociação e mais comentada pelos vendedores. A primeira regra para lidar com objeções é parar de argumentar e defender seus preços. Em vez disso, faça uma investigação para descobrir o motivo verdadeiro que faz o cliente hesitar. Quando ele falar do preço, pergunte: o que você quer dizer com isso? Utilize o método de comparação. Faça perguntas inteligentes para revelar as reais necessidades do cliente. A sua abordagem de vendas deve ser mais científica e planejada, de modo que faça o cliente perceber a diferença em relação aos concorrentes. Na maioria dos casos, quando os clientes questionam o preço do que você está vendendo, eles estão comparando com algum outro padrão. Cabe a você criar um modelo de identificação de necessidade e de soluções junto ao cliente. Você precisa aprender a fazer um diagnóstico, pesquisas e descobrir o melhor método de como vai se relacionar comercialmente com o seu cliente. Por isso é importante você se aprimorar nos passos da venda, que ensina como fazer um levantamento de necessidade apropriado e de forma inteligente, buscando identificar quais são os problemas ou soluções que o seu cliente está buscando resolver, através do seu produto ou do seu serviço. O velho e tradicional modelo SPIN, desenvolvido por Neil Rakan e muitas vezes esquecido pela maioria dos vendedores, deve entrar em ação urgente. O método SPIN consiste no processo do vendedor conduzir as conversas utilizando-se de perguntas abertas e inteligentes para iniciar um processo mais profundo de investigação. Um exemplo de pergunta aberta pode ser: por que isso é importante para você? Perguntas abertas são chamadas de sondagem direta e fazem o cliente falar mais e, frequentemente, revelar informações inesperadas. O S de SPIN significa situação. As perguntas de situação são utilizadas inicialmente para levantar e descobrir dados. Um exemplo de pesquisa de situação pode ser: há quanto tempo você usa o seu equipamento? Ou, você poderia me falar mais sobre o processo de crescimento da sua empresa? Vai aí uma recomendação. Embora as perguntas de situação tenham um papel importante para descobrir itens sobre qual a empresa ou os processos de compras são utilizados, um excesso dessas perguntas pode irritar o seu cliente. Utilize o máximo de informações possíveis. Vá até a internet e explore. Verifique o que é explícito. O segundo passo é explorar com perguntas de problema. Você pode dizer, por exemplo: esta operação é difícil de efetuar? Você está preocupado com a qualidade da produção com esta máquina atual? Ou, o que está acontecendo nesse momento que você precisa resolver e solucionar com esta compra? Perguntas como estas, que chamamos de perguntas de problema, exploram o problema, exploram as dificuldades e insatisfações nas áreas em que o vendedor pode ajudar. Vendedores inexperientes não fazem perguntas de problemas o suficiente. O terceiro passo é fazer perguntas de implicação. Às vezes, as perguntas de situação ou de problemas podem te ajudar no fechamento, mas em vendas mais complexas é preciso avançar esse processo.
Um exemplo dessa pergunta ela é um pouco mais sofisticada. Ela seria assim: como esse problema afetaria a sua rentabilidade? Qual o índice de rejeição desse produto e satisfação nos seus clientes? Essas perguntas têm como objetivo identificar as dores e os sintomas do problema. Nesta fase você vai explorar as consequências que ajudam a entender a urgência do problema. Quando o vendedor entende a importância dessas perguntas de implicação nos resultados das suas vendas, ele passa a dar muito mais atenção e principalmente nesse passo do SPIN. E por último, as perguntas de necessidade de uma solução. E você pode perguntar: vai ser útil acelerar esse processo em 10%? Seria interessante anteciparmos a entrega antes da data prevista? Ou, se pudéssemos aprimorar a qualidade das suas operações e garantir satisfação dos seus clientes, como isso o ajudaria? Vários estudos têm mostrado que os profissionais que têm mais sucesso e melhor desempenho na carreira são os que fazem 10 vezes mais perguntas de necessidade de solução por visita do que aqueles que têm desempenho mediano. Descubra as melhores técnicas de fazer SPIN e procure adaptar ao seu produto, ao seu serviço e na sua empresa. O segundo sabotador das suas vendas pode ser o fato de você não estar se concentrando no valor do que você está vendendo. Em vez disso, acaba entrando numa questão de discutir o preço. Se o cliente disser: seu preço é alto demais, responda perguntando educadamente: por que você está dizendo isso? Lembre-se, quem faz perguntas controla a negociação. Então, sempre que possível, prossiga com alguma outra pergunta novamente e permaneça em silêncio enquanto o cliente responde. A razão é simples: ouvir as respostas é muito mais eficiente do que falar características, benefícios, fatos irrelevantes e valores financeiros. Cuidado! Um outro argumento muito utilizado pelo cliente é enfatizar que não tem condição de comprá-lo. Então pergunte gentilmente: por que se sente desse modo? Os clientes estão muitas vezes sem essas respostas. Quando você pergunta e tem mais controle sobre o fluxo de conversa, acabará conhecendo o motivo real da hesitação do comprador. O terceiro sabotador das suas vendas é quando você não identifica claramente quando o cliente está interessado na sua proposta de valor ou simplesmente está comparando a sua proposta com o orçamento de preços. Quando o cliente disser: isso é mais do que eu esperava pagar, responda com outra pergunta: qual a diferença que nos separa? Você precisa descobrir se o cliente está falando de orçamento ou de valor agregado. A questão não é se o comprador pode comprar ou não o seu produto. A questão é que, será que vale cada centavo do que você está pedindo? Você ainda deve continuar respondendo: eu posso entender as suas preocupações com relação ao preço. As coisas estão caras hoje, não é mesmo? Observe que o uso da palavra coisas não está relacionada a qualquer assunto em particular e nem ao produto em questão. Além disso, observe o uso de outra tração, lembrando ao cliente que você está do lado dele. Então continue a perguntar: e o preço dessa peça, o produto em especial, está muito alto ou simplesmente é mais do que você pretendia gastar hoje? Se o problema ainda for o preço alto, demonstre novamente que você compreende as preocupações do seu cliente e explore os benefícios e vantagens, diferenciando mais uma vez sua proposta de valor. Observe novamente o uso da palavra hoje, que reforça que você está falando sobre o exato momento e não mais tarde. Há ainda uma outra pergunta que deve ser feita para identificar e despertar o interesse da aquisição do produto ou de um serviço. Diga: entendi. Vamos falar sobre isso. Primeiro, você concorda que esse sistema ou produto é algo que você se vê usando e adquirindo na sua empresa? Essa pergunta é crítica, pois confirma que o cliente não quer apenas livrar-se de você. Lembre-se,
Todos os clientes, uma vez ou outra, já gastaram mais do que haviam planejado ou mais do que o seu orçamento permitia. A oportunidade que o vendedor tem para maximizar a venda pode ser definida pela maneira que você escolhe para demonstrar as alternativas. O quarto e último sabotador é quando você apresenta o preço fora do lugar e destrói a sua venda. Colocar o preço em uma perspectiva correta faz toda a diferença. Se você ceder à tentação de dar o preço na hora que o cliente perguntar, e geralmente é no início da conversa, é provável que você se veja novamente na rua em poucos minutos. Se isso acontecer, diga: sei que o preço é importante para você. Posso voltar a falar disso daqui a pouco? Depois que eu tenha a oportunidade de entender toda a situação presente? Se o cliente ainda insistir em saber o preço, simplesmente diga: não sei. Como assim não sabe? Ele vai dizer. Essa é uma técnica que tem o objetivo de informar o cliente que, sem as respostas necessárias para que você conheça mais sobre o negócio do cliente e do que ele precisa realmente, de nada adianta passar o preço, pois pode ser que o produto nem sirva para ele. É importante enfatizar a importância dos vendedores se concentrarem para descobrir os problemas e necessidades, adequando o seu produto a uma solução ideal. O verdadeiro papel do vendedor é reconhecer a causa do problema e não apenas os sintomas. Independentemente do que os clientes digam, eles tomam decisões de compras por uma variedade de razões que vimos já no começo dessa videoaula e são puramente emocionais. Clientes potenciais devem tomar 5 decisões antes de optar por uma compra. Se essas perguntas não forem respondidas positivamente, dificilmente a venda ocorrerá. São 5 perguntas mentais que os clientes fazem na hora da compra. A primeira delas é: será que eu preciso desse produto ou serviço? A segunda: esse serviço realmente vai realizar o que foi prometido? A terceira: posso confiar na sua empresa? A quarta: é um preço justo? E a quinta: é o momento certo de realizar essa compra? Dessa análise de sequência mental de decisões do cliente, podemos ver que o preço não tem fundamental importância, até que o cliente responda todas as outras questões. É por isso que em todas as negociações você tem de ser muito bom em entender a posição do cliente em relação a cada um desses pontos mencionados. Também é importante que você não fique incomodado quando o seu preço for questionado. Basta resistir à tentação de não dar o preço no momento que o cliente pede. Lembre-se de clarificar todos esses pontos. Se você não fizer os questionamentos devidos e corretos, jamais saberá o que o cliente queria dizer com a expressão "seu preço está caro". Para finalizar, eu gostaria de te passar algumas dicas que estão no livro Negociação, da coleção Passos da Venda, escrito pelo Raul Candeloro, editor da Venda Mais, com base no método do especialista Homer Smith, para que você consiga obter preços cheios durante as suas negociações. Prepare-se para as objeções de preço. Enfatize na sua proposta de valor os benefícios que justificam esse preço. Considere perguntas quanto ao preço como sinais de compra e não como objeções. Segure-se o máximo possível. Analise bem as objeções ao preço antes de respondê-las. Esteja preparado para questionar comparações de preços. Se for o caso, minimize as diferenças de preços. Enfatize serviços extras que agregam valor ao negócio do cliente. Faça do seu preço mais alto um diferencial. E por último, lembre-se de fazer spin todas as vezes. Olha só que videoaula interessante e bacana você assistiu. Te mostrei os 4 princípios, os sabotadores que fazem você perder uma venda quando o assunto é preço. E também comentei o resultado de pesquisas que apontaram fatores que atraem clientes na hora da decisão de compra. E também o que mais eles valorizam durante todo o processo de negociação. Comentei ainda os principais fatores que refletem negativamente e atrapalham uma negociação. Ficou claro para todos os clientes pesquisados
que o preço ou desconto não é o fator mais determinante de uma negociação. Isso ficou claro para você também? Um dos pontos que eu acredito que você deve dar atenção depois desse evento é se aprofundar nos 8 passos da venda e principalmente no SPIN e conhecer realmente as necessidades do cliente. Hoje, o meu propósito foi de te ajudar a sair da enrascada da objeção de preço. Mas isso é só o começo de uma longa trajetória que você precisa dar atenção se quiser ter sucesso nas suas vendas e se transformar num profissional de alta performance. Lembre-se, os clientes estão cada vez mais complexos e você também precisa estar. Você escolheu a profissão de vendas e, como qualquer outra profissão, ela deve ser estudada. Venda é morro acima. O vendedor de sucesso tem que ser 100% intencional, consistente e com vontade própria. Quem trabalha com vendas tem que ter muito mais competências do que qualquer outro profissional. Pense nisso. O meu trabalho e a minha missão é ajudar a quebrar barreiras que te impedem de alcançar o sucesso nas vendas, através de ferramentas e metodologias comprovadas, contribuindo para o seu sucesso imediato, mensurável e duradouro. Quer mais dicas sobre essa videoaula? Eu posso ajudar você a se aprofundar cada vez mais nesse tema. Clique no link que aparece aqui e cadastre-se. Logo após o seu cadastro, você receberá um questionário com algumas perguntas que te ajudarão a tirar o máximo de proveito do seu aprendizado e colocar tudo isso em ação. E ainda tem mais. Assim que você se cadastrar, você receberá um presente exclusivo que preparei para você. Na realidade, é um e-book com as 7 características do vendedor que quero ser. Inscreva-se também no meu canal do YouTube e me acompanhe nas redes sociais. E se quiser, me mande um e-mail. Terei o maior prazer em te ajudar a como melhorar mais os seus resultados e se destacar na sua equipe e nas suas negociações. Fuja da guerra de preços e negocie de uma maneira muito mais profissional. Eu sou Edivaldo Eliezer e muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Um forte abraço e sucesso!